Voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, e falando aqui com o Rafael Twin sobre esporte como ascensão social. Não interessa. A Luiz tá doido que eu fale do gol. Porque eu e o Beto tá fazendo uma aposta aqui, né, Beto? Quando que ele vai falar de golfe primeiro, no esporte? Não, mas é um grande exemplo. O Marco é fã de golfe. A Luizinha, a gente pulou de 9 modalidades para 50. Hoje a gente está com 50 modalidades. Aí daqui a pouco ele fala assim, mas o golfe não começou por quê? Pois é. Não começou porque não tem campo, não tem nada, não tem tradição nenhuma. Tal. Embora, claro, que hoje o Brasil tem 52 mil golfistas, mas é um esporte muito bacana, é um esporte muito bacana. Muito legal. Mas, e é um exemplo da turma de Japeri, uns meninos paupérrimos lá que hoje estão entre o próprio os melhores. Tiger Woods é um exemplo de ascensão social. O pai era o CAD, né? O pai foi Boina Verde, né? Aposentado, que não tem aposentadoria pequena, e ele jogava de noite, porque o pessoal dos clubes deixava ele jogar à noite de graça, porque é caro jogar também, na situação dele. Por isso é que ele teve um campeonato que ele ganhou no escuro. Não sei se você viu, foi o NEC. E ele retornou agora, ele é um craque. Eu tive a oportunidade de vê-lo jogar nos Estados Unidos quando eu morava lá, impressionante. Agora é uma modalidade. Ele está com 45 anos, daqui a 5 ele está no Senior Tour. Olha que absurdo. Agora, é uma modalidade realmente que não é comum no nosso país, mas tem um exemplo parecido, lógico que não um esporte sendo parecido, que até que seu irmão hoje bateu palma de manhã cedinho, eu acordei cedo, a Bessa já tinha acordado mais cedo que eu e bateu palma. A gente está com uma escolinha de triatlon em Campos, que eu acho que é a única do estado do Rio de Janeiro, uma das únicas do Brasil. Você falar, só te cortar, desculpa, você falar que Master no ranqueado, ele é ranqueado, é o primeiro hoje no ranking brasileiro. Não, é ranqueado, lógico que é ranqueado. Tô falando direito a Bolsa Atleta Nacional, Entendi. Isso que eu tô falando. Ranqueado você tem ranking por categorias, ranking tá em primeiro lugar. Federado, tá em primeiro lugar, Cristiano em primeiro lugar. Eu tenho acompanhado ele, tá um craque. Era meu fã, virei fã dele. Vai nadar com ele agora. E a gente abriu uma escolinha de triatlo, você vê como as coisas, às vezes, falta oportunidade. Como você está falando no golfe, a gente tem alguns atletas, o Rômulo Santos aqui, tem alguns atletas em Campos, não vou dizer o nome de todos, mas o Rômulo hoje seria o cabeça em Campos, e ele foi lá conversar, como você mesmo estava falando sobre ajuda, sobre o Bolsa Atleta, eu falei, o Bolsa Atleta não tem, Rômulo, o que você acha de trabalhar comigo e abrir uma escolinha de triatlo? A gente tem feito muito isso com o atleta. É uma maneira de a gente ajudar e ele dar o retorno para o município. Então é a maneira que eu tenho feito com os atletas de ponta, é a questão da ajuda, que eles acabam trazendo a experiência que eles têm e da gente ajudando. E a gente abriu... Você agrega valor. Na verdade, você está agregando valor. Sim. Lá na antiga Vila Olímpica, hoje chama sede, né? A gente mudou o nome, deixar bem claro. Primeiro que não é uma Vila Olímpica. A Vila Olímpica é uma coisa totalmente diferente. Tem piscina olímpica. E que a gente nem pode usar o nome olímpico. O nome olímpico é do Comitê Olímpico Internacional, porque não dá direito a ninguém usar o nome olímpico. Então são centros esportivos espalhados pela cidade, que a gente tem usado hoje. Pegamos praticamente dos 7, só 3 funcionando, os outros praticamente parados, com muito pouca gente. Hoje todos estão funcionando, todos com mais de 1.000 atendimentos. O Alphaville, por exemplo, está com 2.700 atendimentos. E hoje nós temos o triatlon lá, a escolinha de triatlon, que foi um sucesso, que eles foram competir o estadual agora. Primeira vez que nós tivemos uma equipe infanto-juvenil competindo. Uma de ouro e 5 de prata. 5 de prata agora, até seu irmão bateu palma de manhã. A gente tem outra coisa bacana que a gente inventou agora, criou há pouco tempo atrás. A gente sabe a Lagoa de Cima, um lugar espetacular que nós temos. E já tiveram regatas lá, já tiveram eventos, já tiveram travessias, mas a gente abriu uma escolinha de esportes náuticos, de terça a sexta, de terça a sábado, o dia inteiro, de graça para a população, 5 modalidades náuticas, caiu canadense, canoa havaiana, stand-up, pedalinho para as pessoas mais velhas, vamos começar a natação em breve. Então, onde era o antigo Tarrafas Bar, onde deu aquela confusão de estacionamento, se para carro, não para carro, por Tapera, entrada por Tapera, não por então é perto. Até para um pai pegar um filho e levar lá para fazer uma modalidade esportiva náutica, que nunca teve, a não ser o remo, né, que a gente já está voltando com o Dimes é parceiro lá, o Rema Campos é parceiro nosso lá também. Então a gente está inventando algumas coisas, tanto que nós chegamos a 50 modalidades esportivas e a gente está realmente, vou responder aquela sua pergunta, a importância do esporte na ascensão social, mas a gente está tentando, hoje quando a gente assumiu, eram, se eu não me engano, 10 ou 11 localidades que tinham esporte em Campos, hoje são 48 localidades, 50 modalidades, 20 mil atendimentos.
Por que isso? E a tendência é crescer muito mais. Durante muitos e muitos anos, como é que funcionava o esporte? E funciona em muitas cidades. Foco em futebol e convênios com alguns clubes. Então, fazia um convênio com algum clube ou com algum projeto já existente. Vamos fazer natação, vai em tal lugar. Vamos fazer basquete, vai em tal lugar. Então, você focava mais ou menos num centro aqui, como era na Pedra, né? E o resto da cidade não tinha oportunidade a não ser o futebol. A gente está tentando espalhar o esporte pela cidade como um todo. Hoje a gente tem esporte, se for de lá para cá, Santa Maria, Santo Eduardo, Farol de São Tomé, Dores, Ururaí, Lagoa de Cima, e vários tipos de modalidades diferentes. Cada sede, né, centro esportivo desse, tem 7, 8, 9 modalidades esportivas. Farol, que a gente sempre foi criticado, a cidade de Campos, Farol é só no verão. Hoje, Farol são 7 modalidades lá, direto, o ano inteiro. Futebol, funcional, beach soccer, dança, hidroginástica, enfim. Então a gente está tentando espalhar, e com isso é muito mais fácil você descobrir um talento, que ainda vamos chegar lá, em 20 mil do que você descobrir um talento em 1.500 quando a gente pegou. Essa é a teoria do funil da NCAA. A Rússia faz isso muito bem. A Rússia faz isso, a China faz isso. Exatamente. 2 lugares que eu fiquei durante... A China eu fiquei durante 30 dias. Sabia que você conhecia isso. A China eu fui 2 vezes, foi a Pequim e foi a Xangai. Uma vez em Pequim eu fiquei lá 28 dias, e na Rússia eu fiquei 2 meses treinando com o Popov, depois num campeonato mundial que eu fui competir. Eu fui campeão do mundo. Esse foi um craque. Muito se fala em Michael Phelps, mas Popov foi um... O Michael Phelps ganhou muita medalha, né? Popov criou uma geração, né? Criou uma geração. Para mim foi uma... Ele foi espetacular. Então, assim, como eu falei, muita experiência que eu trouxe disso, eu tento colocar a Rússia, que é uma coisa que eu estou falando. Como que a gente pulou? Qual é essa magia que pulou de 1.500 para 20 mil atendimentos em 2 anos e meio, sem dinheiro? O que a gente fez? Setorizou a cidade em cima dos centros esportivos que nós já tínhamos. Nós temos bastante centro esportivo. Tem praça, Jardim São Benedito, Santa Amaro, Santo Antônio. Tem as Vilas Olímpicas. As Vilas Olímpicas. Do governo Rosinha. As Vilas Olímpicas, nós não chamamos... não é Vila Olímpica aqui, é um centro esportivo. Mas são projetos bons que estavam... Concluíram algumas, inclusive, né? Estamos com 7 funcionando. Já estamos com 7 funcionando. Vocês pegaram quantas? Eram 5 na época. Concluíram 2, então. 2. E só que das 5, 3 estavam funcionando, as outras não estavam. Tinha Vila Olímpica que tinha 18 atendimentos. Então, a maioria das piscinas não estavam funcionando. O esporte estava muito abandonado mesmo, muito abandonado mesmo. E não tem nada. Eu, que vivo do esporte, é lógico que eu defendo o meu dia a dia. Eu acho que é uma das maiores ferramentas do mundo. Qualquer país de primeiro mundo já entendeu isso. Estados Unidos é um grande exemplo disso. Educação e esporte. Né? Não, mas eu vou chegar lá. Mas qual é o grande segredo? Esporte, educação e cultura. Quando um país pensa no futuro, que é a futura geração, e eu tive a Coreia do Sul, vou dar um exemplo do que eu falo muito essa frase às vezes quando eu dou uma palestra ou vou a algum lugar. Eu tive a Coreia do Sul, era capitão da seleção brasileira de natação, e foi um campeonato mundial universitário em Daegu, na Coreia do Sul. E os capitões saíram para jantar com a seleção coreana no 2º, 3º dia. E eu sentei do lado do vice-presidente do Comitê Olímpico, um dos diretores do Comitê Olímpico coreano. E isso tinha 50, 60 anos da Guerra das Coreias, no qual a Coreia do Sul foi devastada, totalmente devastada. As 2 Coreias foram devastadas. As 2, E eu perguntei, quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionado com a infraestrutura hospitalar, ruas, faculdades, infraestrutura esportiva. Como é que pode um país em 50 anos se transformar numa potência dessa em tão pouco tempo? E aí ele falou, isso, um segredo e 3 objetivos. Isso eu guardei até hoje na minha vida, é um dos meus princípios de trabalho. O segredo é pensar em 2, 3 gerações para frente, que é o que falta muito nos políticos brasileiros. A gente tem eleição de 2 em 2 anos, então acaba a gente pensando como fazer a próxima eleição daqui a 2 anos. Então eles pensam em futuras gerações. É uma coisa que o brasileiro não entendeu ainda, que a única maneira dele solucionar o país é através do nosso futuro. E investindo, que ele falou que eu achei engraçado isso. São 3 pilares do nosso princípio: educação, esporte e cultura. Aí ele falou assim, mas e construção, e saúde, e segurança? Ele falou, não, está tudo envolvido aí. Cultura porque você vira nacionalista, você defende seu país, você entende da sua história, da sua cultura. A educação porque você vai formar médicos, vai formar engenheiros, vai formar policiais, vai formar segurança. Então, através da educação, você forma a base do seu país. E o esporte? Ele era vice-presidente do Comitê Olímpico, né? Esporte é mais importante.
Porque o esporte você vai fazer, dá vontade da criança ir para a escola, vai dar princípio para a criança, vai dar respeito pelos mais velhos, vai dar dignidade, horário e o mais importante, você vai economizar bilhões e bilhões e bilhões de dólares em saúde e segurança. Então, um país que pensa no futuro... E essa brincadeirinha dele, só para encerrar, Coreia do Sul, essa brincadeirinha dele, hoje é o país com o menor índice de analfabetismo do mundo, 0,08%, e ficaram em quarto nas últimas Olimpíadas. Então não é um segredo. Eu não sei se você conheceu, mas eu tenho. A educação, assim, o que a Coreia do Sul fez educação hoje é seguido. O Vietnã hoje é um país que está avançando, mesmo comunista, está avançando muito na educação. Você tem um exemplo da Finlândia, que é um país que sempre teve espremido entre a grande Rússia e os países escandinavos. É uma aposta assim, que não tem erro. É a maneira de mudar um país. Eu concordo. É isso aí. Eu tenho muita pena, porque era um bom amigo. Agora, só desculpa, é uma aposta a médio e longo prazo. É a médio e longo prazo. É lógico. Mas isso que tem que mudar. Eu ia falar de infelizmente morreu muito jovem, o Pedro Gama Filho. O Pedro, ele tentou e conseguiu fazer isso na Universidade Gama Filho por um bom tempo. Eu nadei na Gama Filho. A Gama Filho, eu conheci, eu tive vários alunos na Faculdade Gama Filho, tanto na arquitetura como na comunicação, que eram atletas da Gama Filho e não pagavam a faculdade, e a faculdade era cara. Então a Gama Filho tinha 20% a 30% de alunos bolsistas por esporte, que era uma teoria americana. E que o Pedro tentou implantar. É uma pena que o Pedro morreu muito cedo, saiu da Gama antes até de morrer. O que falta, Marco, houve algumas faculdades, como tem Santa Cecília, ainda existe, Santos tem algumas faculdades, São Paulo, que tentam, o Sul ainda acha um pouco isso. Só que não adianta a gente fazer uma faculdade se a gente não fizer na base. As nossas escolas municipais, a nível Brasil, às vezes tem uma quadra e nossa educação física, como é que funciona? Joga a bola, é pelado ou queimado. Então o esporte foi abandonado no país há muitos anos. Você pegar a maioria das escolas municipais, não estou falando de campos, não, geral, aí você subir então para o Nordeste, aí acabou de ver. Não tem nem quadra de futebol. Né? E é uma quadrinha se bem que Pernambuco e Ceará têm dado bons exemplos na educação pública, né? Mas você conta nos dedos. Eu estou falando a nível... Pernambuco e Ceará hoje lideram o ranking de escolas de ensino fundamental e médio, né? Eu estou falando o esporte junto da escola, que falta muito. Vou dar um exemplo maluco aqui. Olha só que loucura. Porque fala assim do Nordeste, Pernambuco e Ceará são exemplos assim, a serem seguidos no resto do país. Agora, olha que loucura. Nós temos 55 mil crianças na rede educacional de campo municipal. Bota estadual, federal e particular, deve chegar a 80, 90 mil crianças e adolescentes fazendo esporte. Se eu estou dizendo que vamos tirar uma auxiliadora da vida, um salesiano, algumas escolas que a gente sabe que tem uma mega estrutura esportiva, e alguns clubes que estão mortos, um ou outro conseguiu sobreviver, isso a nível de estado do Rio de Janeiro, até os clubes de futebol estão sofrendo hoje. Nós tínhamos 1.500 crianças sendo atendidas publicamente. No mundo de 100 mil crianças, nós estamos falando 1,5% das crianças tinham esporte público. É muito pouco. A média americana é 68%. A média coreana é 89%. Lá, se seu filho não fizer um contraturno escolar que seja ou cultura, ou esporte, ou algum tipo de atividade, você leva uma advertência. Segundo, você leva uma multa. Terceiro, você vai preso. Você tem que colocar seu filho para fazer algum tipo de atividade. E foi assim que nós pulamos, de 1.500 para 20 mil. A gente pegou o que nós tínhamos de infraestrutura esportiva aqui em Campos, que são as antigas Vilas Olímpicas, hoje a gente sempre chama Centro do Esporte da Escola. Por que Centro de Esporte da Escola, sede? Porque a gente pegava um raio de 5, 10 km² em cada centro esportivo e está indo dentro da escola buscar criança para fazer o contraturno escolar. Então, existe uma parceria de educação junto com o esporte e com a cultura também. Eu queria perguntar, qual a importância? Você trouxe Brand aqui e tem outro secretário que tem feito trabalho de grande destaque, o CEMEI, talvez seja a grande joia da coroa, mas não é só o CEMEI. Lógico. Qual a importância dessa integração sua com o Brand? Total. Não existe esporte sem educação. É a mesma coisa de você fazer uma coisa... Faz parte da educação. Como eu falo... educacional, né? Como eu estava dizendo, essa magiazinha que a Coreia do Sul fez, que é a junção de esporte, educação e cultura, como a gente vai mudar o país. É a única maneira que eu vejo de mudar um país. Então, assim, o que a gente fez? Setorizou a cidade em vários glóbulos
e vai dentro desse raio de 5, 10 quilômetros, dentro da escola, para quê? Fazer um semi-integral. Já que a gente não tem vários CMEs espalhados, que seria o ideal, a gente, o que a gente faz? Se a criança estuda naquela escola, naquele bairro, provavelmente ela mora ali perto. Então a gente tenta, dentro de um setor, dentro de uma área de 10 km², que ela, quando chegar em casa, vai estar estudando de manhã, ela almoça e vai para uma Vila Olímpica dessa, vai para alguma praça dessa e fica lá de 2 às 5, mas tira a criança da rua. E ali ela vai, às vezes, por exemplo, em travessão, vou dar um exemplo de travessão. A gente está formando uma equipe, estamos começando a formar as equipes de campo de novo, de vôlei, de natação. A gente pegou tudo morto, não tinha nada, literalmente nada. Alguns sobreviventes por vontade própria. E na equipe de natação de campos, que a gente tem uma equipe muito nova, muito novinha, tem 6 garotos de travessão. Quando que você ia imaginar que, se devido a um professor de natação muito bom lá, que com esforço, a gente dando oportunidade a ele, fazendo competições, fazendo parceria com a federação, hoje nós pegamos garotos de 2 anos e meio que não sabiam nadar, hoje fazendo parte da equipe de campos, indo para estadual e ganhando medalha estadual. Mirim, infantil, sim, mas é o futuro. Hoje temos 2.500 crianças nadando. Então, assim, essa parceria educação, esporte e cultura tem que andar junto. Você não pode fazer uma coisa sem a outra. Isso no exemplo dos tigres asiáticos, a Coreia puxando, hoje tem a Finlândia, que é um belo exemplo disso. Sim. Mas eu quero saber, assim, qual a parceria sua com o Brand, qual a importância que está tendo aqui, assim, mais regional e individual, que o Brand entende isso, né? Totalmente. É um grande parceiro, defende muito o esporte, defende muito a parceria. Tem um trabalho que a gente faz junto aí, que é o retorno dos Jogos Estudantis de Campos, que não existia há 11 anos, que estava sem o GECS. O que são... Que já, teve, sim, 4, 5 anos, teve o GEMS, Jogos Estudantis Municipais. E nós tivemos uma dificuldade de colocar na cabeça dos outros que não existe GEMS. Até existe dentro das escolas municipais uns jogos internos dele lá, mas o GECS é os Jogos Estudantis de Campus, oficial de campus, que são escolas municipais, estaduais, particulares, federais, competindo juntas. Independente de uma escola municipal, de repente tem um nível diferente, como já teve no primeiro ano, eu tenho certeza, no segundo ano a diferença foi menor, e esse ano eu tenho certeza que vai ser menor ainda. Esse ano nós estamos batendo todos os recordes de inscrição do GECS, com praticamente 68 ou 69 escolas inscritas, com 5.000 crianças já inscritas, e que é um grande exemplo que você está dizendo, que é a parceria da educação, e a maioria são escolas municipais. Então, tanto a maioria do atendimento dessas 20.000 pessoas hoje, eu te digo que 60%, 70% são de escolas municipais. Mas tem de escolas particulares, tem de escolas... A gente está com um nível de professores muito bons, meio quilo no judô, Tetsu está voltando agora, enfim, estou dizendo de pessoas que são pioneiras no esporte em algumas modalidades, que estão com a gente e realmente não é porque é esporte público, é esporte social, é um esporte de qualidade. Às vezes sai atleta, às vezes não. Você falou muito Mas sobre... Mas você é cidadão, né? O importante é que você é cidadão. Sim, cidadão e tem direito igual a todos. Não, assim, você vai virar atleta ou não vai virar? Essa questão de genética. Lógico, enfim, lógico. Mas que sai cidadão. Que sai cidadão, que é o mais importante, da qualidade de vida. Você pega o exemplo, esquece o artesão da bola, esquece que o cara foi como jogador. Zico é um exemplo perfeito disso. É um cidadão. É um cidadão. E por isso sobrevive tanto. E às vezes todos são esquecidos. Concordo 100% com você. É isso que você tem que formar. É isso aí. Cidadão. Esse é o objetivo. O atleta é consequência. De um ou outro, né? Mesmo a teoria da NCAA, de você ter milhares e milhares de jogadores de basquete disputando o draft da NBA, claro que você cada ano vai ter 10, 15 craques novos na NBA, mas você tem, antes do funil da NBA, gente que não vai jogar profissionalmente, mas que viraram médicos, advogados, dentistas. Nos Estados Unidos, quem não consegue nota não passa. Não passa. Eu já passei por perreira já. O exemplo da La Masia e do Barcelona, que se você pode ser mestre, se você não tiver um bom rendimento escolar, você não progride agora, no clube. Isso. Agora, outra coisa que história lá uma vez, eu tive que botar o professor particular comigo lá. O único dia que eu descansava era domingo. O cara, 6 horas da manhã, tocava minha campainha. Para poder levantar minha nota, para poder competir. São os tutores. Então, assim, é o que você falou. É educação andando de mão dada com o esporte, andando de mão dada com a cultura. E você vê a consequência disso, a consequência positiva. Você, por exemplo, na Coreia do Sul, você não vê obeso na rua quase.
Né? Os velhos são magrinhos, né? Tem uma... Mas que eu falei... Se bem que nos Estados Unidos tem, né? E tem a vontade. Mas, gente, isso é vontade política, isso é cultura. De novo, falando um pouquinho bem do meu governo aqui, que é do prefeito Rafael Diniz, é difícil você ver, Luizinho, um prefeito porque quando você investe em esporte, educação, é uma coisa a médio e longo prazo, não uma coisa que ele vai ter retorno político hoje. Então, mas a cidade hoje, se parar o governo hoje, nós temos menos 18 mil crianças na rua, comparado a 2 anos e meio atrás, fazendo esporte, que provavelmente vão ter menos problema de saúde, provavelmente vão ter menos chance de se envolver com droga. Então, assim, isso nós estamos falando em 20% de uma cidade com... Se a gente chegar perto dos 50%, 40%, 80%, o impacto positivo numa futura geração é gigantesco. E vão surgir mais atletas, lógico, a probabilidade de surgir atleta é muito maior. Mas o ganho social, o ganho público é gigantesco. O ganho saúde pública, pessoas vão ter menos problemas. Mais bom humor. Circulação lá, você gosta mais da sociedade, defende mais. Quando começa a surgir times, já estão surgindo. A gente está com um timezinho de vôlei sub-19, até que é o Aníbal. Resgatei Aníbal. E botei ele. Nós estamos com 6 escolinhas de vôlei e peneiramos. Todo esporte a gente está fazendo isso. Massifica, peneira os melhores e joga para algum local para começar a formar os times. É lógico que você não vai formar um time adulto competindo em alto nível se está 10 ou 12 anos largado, mas a gente tem coisas boas surgindo aí e já dando fruto já. Agora, ele falou, é uma curiosidade que eu sempre tenho. Como é que a Índia e a China não tem um bom time de futebol? Porque 1 bilhão você peneira 11 para 11 o cara é bom de bola. Eu nunca entendi isso. Como é que não tem? É cultura, é questão de cultura. Lá você, aqui no Brasil, qualquer lugarzinho que você vai, você vê moleque jogando futebol com meia, com bola, com coco, igual Pelé jogava com laranja, enfim. Bola de meia. Lá na Índia, onde você for, você vai ver um time de cricket. Você vai, por exemplo, igual na Etiópia, você vai ver, lá todo mundo corre na Etiópia. Todo mundo corre. E descalço, né? Entre 1 bilhão de pessoas, você não tira 11 para formar um grande time. Mas dá mais um tempinho para eles. Não tem 11 zicos ali, que tem que ter. É muita gente, cara. É muita gente. E inclusive com a participação de jogadores europeus e técnicos indo para a China. Né? Você quer fazer queria fazer o break agora para a gente voltar e fazer o último segmento aí, mais uns 25 minutos. Mais uns 25 minutos com o Rafael Twin. É o Folha no Ar, primeira edição. Eu posso deixar uma pergunta para Pode, Twin? Claro, é até mais interessante. Deixar já a pergunta. Twin, a gente está falando muito aqui dos avanços e vê empolgação que você fala, até como ex-atleta e hoje como dirigente, né, no poder público. É visível. Eu te conheço de garoto e a empolgação que você tem parece a mesma. E quando você competir. O que é legal de ver, é bom de ver. Gente empolgada, gente que tem amor que faz. E apresentando resultado. Agora, a gente teve aqui em Campos, eu falo aí como jornalista, ciclos. Teve o ciclo do boom do Reut, onde o Campos patrocinou tudo, patrocinou inclusive você como atleta. Sim. Você é um time de basquete, time de vôlei, ajudou os clubes de futebol todos. Mas não deixou grande residual. Deixou legado. Não deixou. Residual muito pouco. Né? Teve um interesse instantâneo, eram figuras que atraíam público, você mesmo. Sim. Né? Mas não deixou residual. Né? O Oba-Oba, a escola lá em Imperatriz Leopoldinense e tal, papai torra dinheiro de Reut, faz a Praça Salvador, enfim. Depois teve os governos Rosinha, os 2 governos Rosinha, onde você tem aí, talvez, o grande carro-chefe essas vilas olímpicas, que você questiona, fala em centro esportivo e tal, e você fala que pegou uma situação de terra arrasada. Como fazer que o trabalho que você está desenvolvendo se torne política de município e não de governo? Mas eu quero que você responda isso no próximo bloco. Tá bom? Vamos lá. Vamos ao intervalo. Oferecimento de Clínica Proteus, Nova Canabrava e Laboratórios Plínio Bacelar. Doces no Lasco. Uma delícia para você